Olá, seja bem-vindo ao canal, André Carrieiro chegando, mais um vídeo, graça e paz a todos. Desde já, deixe seu like, compartilhe aí, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, tá joia? Vou deixar uma mensagem hoje, tá lá no livro de Mateus, pegue a sua Bíblia aí, Mateus 6, 5 e 6 e Mateus 6, 16 e 17. Diz assim, preste atenção. E quando orares, não seja como os hipócritas. Eu não vou ler o versículo todo, eu vou deixar na descrição do vídeo os versículos, depois você confere na sua Bíblia. E quando orares, não sejais como os hipócritas. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Versículo agora 16 e 17. E quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Preste atenção. Vai prestando atenção aí, vai gravando essas palavras. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Aqui tem duas colocações de Jesus. Ele fala, quando você orar, faça de uma forma. Não faça como os hipócritas. Faça da forma que eu estou ensinando. E ele também coloca aqui, quando jejuares, não faça como os hipócritas. Faça como eu estou ensinando. Da mesma maneira que Jesus quer que você ore, ele também quer que você jejue. Preste atenção, avalie isso na sua vida. Vamos lá, expressão quando. Quando expressa uma ocasião, quando expressa também uma interrogativa e quando está relacionado ao tempo. No próprio Mateus 6, no versículo 33 diz, mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Preste atenção. Você só consegue ver a justiça do reino de Deus através de jejum e oração. Não tem outro caminho. É jejum e oração. Em 1 Tessalonicenses 5,17, acredito que você conhece, diz assim, orai sem cessar. Quando orar? Lembra? Quando orares, quando jejuares, quando orar? Sem cessar. Todo tempo possível. Esteja falando com Deus. Em Salmo 105, versículo 4, ele diz, buscai a face do Senhor continuamente. Quando buscar a face do Senhor? Continuamente. Lembra lá em Mateus 17, 21, quando os discípulos voltaram e eles disseram, mestre, teve um demônio aqui que a gente não conseguiu expulsar. Aí Jesus diz, esta casta de demônios só se expulsa pelo jejum e pela oração. Preste atenção. Está relacionado oração com jejum em várias passagens bíblicas. Aí, primeiro ponto, para quê? Para que jejuar? Primeiro ponto é quebrar o orgulho. Quebrar o orgulho. Onde começou o primeiro pecado, lembram? O querubim, lá na presença do Senhor, se encheu de orgulho, de vaidade.
Eu vou reler a referência aqui, está em Ezequiel 28. Vamos lá, 28:17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Isso é orgulho. Em Lucas, é uma parábola bem interessante, que Jesus está dizendo: quando fores convidados, não se assente nos primeiros lugares, porque chegando outro convidado mais ilustre, e o anfitrião te chama e peça que você deixe o seu lugar para que o outro assente, e você sente lá no fundo. Eu vou deixar a descrição aqui. É Lucas 14, do 7 ao 14. É uma parábola para refletirmos sobre orgulho e vaidade. Em Filipenses 2, 8 e 9. Filipenses 2, 8 e 9. Passou demais aqui. E, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui a referência de Paulo é sobre Jesus. Humilhou-se a si mesmo. Você tem que entender que o caminho para cima começa embaixo. Eu vou deixar outras referências aqui. Vamos lá em Salmos. Salmos 138. Ele diz assim, no versículo 6: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. E Salmos 35, 13. Mas, quanto a mim, aqui é Davi, o rei Davi dizendo: quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco, humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Então preste atenção que está sempre relacionado. Quando orares, quando jejuares. Vamos falar sobre a nossa alma, para você entender algumas coisas. Nossa alma tem intelecto, vontade e as emoções. Intelecto, eu acho. Vontade, eu quero. E as emoções, eu sinto. Então, eu quero, eu acho, eu sinto. Aí Deus vem e fala para você: o que você quer não é importante. O que você acha não é importante. O que você sente não é importante. O que importa é a minha vontade sobre a sua vida. Se você quer alinhar a sua vontade à vontade de Deus, esse caminho começa pelo jejum e oração. O estômago é um maravilhoso servo. É uma beleza comer, é uma bênção comer. Mas é um mestre terrível quando você vai fazer a prática do jejum. Mas quando você enfraquece a carne, você fortalece o espírito. Vamos no segundo ponto agora. Por que jejuar? Salvação, libertação e arrependimento.
a gente olhou o ponto de para que jejuar? Para que precisamos quebrar o orgulho, nos humilhar. A humilhação vem através do jejum. E agora o segundo ponto. Por quê? Porque precisamos de arrependimento, de libertação e de salvação. Tanto nossa como de outras pessoas. Se você já é salvo, fique em paz, mas jejue para que outras pessoas sejam salvas, principalmente as da sua casa. Eu vou deixar, tem várias referências aqui que eu anotei, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Lembra lá em Marcos 5:9, quando Jesus estava chegando, aquele endemoniado gadareno, Jesus perguntou o seu nome. Ele disse Legião, porque somos muitos. Legião é referente ao exército romano, significa 6.000 soldados. Então aquele homem possuía 6.000 demônios. Olha quantos demônios cabem em uma única pessoa. Só que vamos ver o outro lado. Quanto do Espírito de Deus pode encher a sua vida? Quanto? Já parou para pensar nisso? O sopro do Espírito na sua vida pode encher muito mais do que 6.000 vezes. Você pode ser muito mais do que 6.000 vezes cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é infinito. Questão de preenchimento. Reflita aí. Quando você orar e quando você se humilhar, o quanto você pode ser cheio do Espírito Santo. Não tem limite. E muitas vezes a gente acha que porque estamos no culto de uma igreja, participando de uma oração ou participando de cânticos, nós achamos que já estamos cheios. Preste atenção, isso só são gotas, apenas gotas. Esteja continuamente na presença do Senhor, em jejum e oração, e Ele vai enchê-lo com o seu Espírito de uma forma extraordinária, que você jamais imaginou. Quer ser cheio do Espírito Santo? Está lá em 2 Crônicas 7:14. Acredito que muita gente conhece. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Preste atenção, esse versículo são 7 passos. 7 passos nesse versículo. 4 são do homem. O homem tem que cumprir esses 4, senão Deus não conclui os outros 3. Primeiro passo, se humilhar. Segundo passo, orar. Terceiro passo, buscar a face do Senhor. E o quarto passo, converter-se dos seus maus caminhos. Aí você pode dizer, eu não tenho maus caminhos. Quando você estiver na presença do Senhor, você vai reconhecer que a gente sempre tem um mau caminho. A gente sempre está no mau caminho. Quando a gente se apresenta a Deus, a gente vai falar, puxa, como eu estou longe do agrado de Deus. Preste atenção nisso. Então é humilhar-se, orar, buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. São os 4 passos que o homem precisa dar para que ele seja cheio do Espírito Santo. E os outros 3 passos que Deus vai fazer na sua vida, primeiro ele vai ouvir a sua oração, ele vai prestar atenção. Depois ele vai perdoar os seus pecados. E por último ele vai sarar a sua terra.
Sarar a sua terra é de forma completa, porque Deus não faz trabalho pela metade, nem faz puxadinho. Ele vai sarar a sua terra. A sua vida sentimental, espiritual, emocional, financeira, em todas as áreas, Deus vai curar, vai trazer bênçãos sobre a sua vida. Então, voltando lá, quando orares e quando jejuares, faça sem cessar e faça continuamente, esteja sempre na presença do nosso Deus. Se você gostou, compartilhe aí, deixa seu like, ok? Graça e paz a todos, até o próximo vídeo.